Vamos lá, pessoal. Tudo bom? Vamos fazer uma síntese do que, ou seja, um resumo do que foi o abstracionismo, futurismo, dadaísmo, op art e pop art. Muitos, claro, tem ainda muitos movimentos nesse meio do caminho. Tem o surrealismo, nós vamos ter o expressionismo abstrato e figurativo, nós vamos ter o hiperrealismo, nós temos o neodada, é, entre outros movimentos que vão surgir, mas os principais são esses, tá? Não que os outros sejam menos importantes, mas esses aqui são os principais. Não reparem muito nos passarinhos ao fundo, não, porque eles gostam de cantar no momento que eu estou gravando para vocês. Né? Até agora há pouco estava um silêncio pleno. Vamos nós. O abstracionismo, vamos começar por ele. Ele vai surgir através de uma tela de Wassily Kandinsky, e essa tela se chama Batalha. O abstracionismo vai surgir através dela, tá? Dessa tela. E né, vai ter o quê? Como característica principal a pintura abstracionista vai ser o quê? A não relação entre a realidade, cores e formas. Não vai ter uma relação como se tem nos outros movimentos, né, anteriores ao abstracionismo. O que acontece? Antes da gente ter o abstracionismo, de fato, nós temos algumas coisas que acontecem, que no caso é a construção, inicialmente, a aparição de um tipo de pintura em relevo com vários materiais e figuras abstratas, que vai ser o quê? O construtivismo. Ou seja, o abstracionismo ele vai dar margem para o construtivismo, né? Mas o construtivismo ele vai ser um precursor do abstracionismo. Só que, pessoal, acontece o seguinte, nós vamos ter a Revolução Russa, e aí os russos, né, que vão fazer a revolução, eles vão fechar os ateliês, vão fechar algumas galerias e vão fazer o quê? Né? Em 1931, eles vão acabar com o construtivismo. Acabar entre aspas, tá, gente? Perdão, em 1922. Acabar entre aspas, porque nenhum movimento ele acaba. Né? O que vai acontecer? Esse grupo aí, chama de 1931, em 1931, esse grupo de Vladimir Tatlin, Anthony Persner e Naugabo, vão dar origem a um movimento chamado Criação Abstrata, que é a primeira célula, digamos, a protocélula, o início do abstracionismo. Tá? Claro, dentre esse movimento, nós vamos ter, né, pessoal, dois submovimentos ou movimentos originados pelo abstracionismo, né? Mas eles vão ser criados por essa galera aqui, tá? Em 1931, ou seja, o governo russo, né, o governo revolucionário, vai fechar os ateliês, mas o pensamento vai continuar. Claro, eles não mataram os artistas, então vai continuar. E aí nós vamos, né, vai surgir, né, dessa criação abstrata duas tendências. O abstracionismo sensível ou informal, que vai ter o quê? Com predominância os sentimentos e emoções, e as cores serão, no caso, associadas com elementos da natureza. Por exemplo, a obra Domingo, de Kandinsky. Se não me falha a memória, eu coloquei aqui. E nós vamos ter o abstracionismo geométrico, que são o quê? Cores e formas são organizadas de acordo com as composições geométricas. E aí, no caso, a obra de Piet Mondrian, a Árvore Vermelha. Professor, a gente precisa gravar a definição dos dois? Não. Eu preciso que vocês saibam que do abstracionismo, da criação abstrata, gerou-se
duas tendências do abstracionismo: o abstracionismo sensível ou informal e o abstracionismo geométrico. Aqui nós temos a tela Domingo, de Kandinsky, foi feita em 1904, tá? Essa aqui é a antiga Rússia, a tela. Deixa eu ver aqui. E aí, pessoal, a gente fecha o abstracionismo, tá? Eu vou fazer de forma bem sucinta, porque é muito conteúdo, tá? Então, o abstracionismo ele vai surgir, repetindo, né, uma tela de Kandinsky, e ele é nada mais, nada menos do que o próprio nome dele já diz. É abstrato. Ele trata de emoções, ele trata de sentimentos, tá? Só que um é sensível, que vai predominar os sentimentos e as emoções, e o outro vai predominar os sentimentos e emoções, mas de forma geométrica, tá? Que é esse o caso da árvore vermelha de Piet Mondrian. Seguindo, nós temos o futurismo. O futurismo ele vai surgir onde? Na Itália, através de dois manifestos. Primeiramente, o primeiro manifesto que foi publicado no Le Figaro de Paris, em fevereiro de 1908, ou seja, pertinho do abstracionismo, né? Pelo poeta italiano Marinetti, que vai dizer o seguinte: o esplendor do mundo se enriqueceu com uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um automóvel de carreira é mais belo que a vitória de Samotrácia. E aí ele vai publicar um segundo manifesto em 1910, um ano após, que vai resultar, né, no encontro de outros poetas, desse poeta com outros pintores, né, com os pintores Carlo Carra, Russolo, Severini, Bottione e Giacomo Balla. Serão os artistas que serão encontrados, né, se juntarão ao poeta. E o que que acontece, gente? Os futuristas, né, eles saúdam a nova era, aderindo entusiasticamente à máquina. O que acontece? Nesse período, estamos caminhando para, né, se não me falha a memória, eu acho que é a terceira revolução industrial. Só um segundo. Isso, perdão. Eles estão no meio da segunda revolução industrial, tá? E eles vão estar saudando essa era moderna, essa modernidade que está chegando para o povo. Ao ponto deles pensarem, né, projetarem como que seria o ano de 2020, por exemplo, 2015, que é o ano que nós estamos. Na cabeça de muita gente, nesse período, teríamos carros voadores já. Se eles pudessem saber, né? Enfim, continuando. Para os futuristas, os objetos não se esgotam em contornos aparentes e seus aspectos se interpenetram, ou seja, vão entrando um ao outro, né, um dentro do outro, continuamente a um só tempo ou vários tempos num só espaço. Isso é muito interessante, né? Além do que, o grupo pretendia fortalecer a sociedade italiana através de uma pregação patriótica, gente. Ou seja, nós vamos ter o predomínio do patriotismo, tá? Através da arte, que incluía a aceitação e a exaltação da tecnologia. Vamos lembrar que o povo não está muito ainda a favor da tecnologia, então eles vão tentar nesse caso. Procura-se, nesse estilo futurista, expressar um movimento real, registrando a velocidade descrita pelas figuras em movimento no espaço. Que espaço é esse? Espaço bidimensional, né? Aí que vai ser a questão interessante. Vai tentar retratar a velocidade de movimento real num espaço bidimensional, ou seja, espaço 2D,
Como que isso? Através da perspectiva, né? Através de técnicas já conquistadas, descobertas e conquistadas nos séculos anteriores. Só que o artista futurista ele não está interessado, ou seja, não há interesse em quê? Em pintar um automóvel, mas captar a forma plástica, a velocidade descrita por ele no espaço. Para o artista futurista, pouco importa o automóvel. O que ele quer mesmo é colocar na sua pintura a velocidade que esse automóvel se move no meio, a velocidade que ele produz no espaço, o que ele faz no espaço. E aí o que acontece? Nós vamos ter uma interdisciplinaridade, que vai ser a mistura em partes da psicologia, né, principalmente da psicanálise de Freud, a psicanálise freudiana, junto à política, né? Então, os estudos de Freud sobre o psicanalismo e a política mostravam a complexidade da sociedade moderna. Deixa eu grifar isso aqui. O que acontece? A sociedade ela está se tornando complexa. A sociedade moderna é diferente da sociedade que vinha atrás, né? A sociedade do tempo da Idade Média. Então, agora, né, Freud, com os estudos da psicanálise, porque a psicologia já existia, Freud veio com a psicanálise, vai tentar, né, resolver problemas que a psicologia não estava conseguindo tratar. E dessa mistura vai surgir o quê? A pintura metafísica, que é uma pintura que mostrava a falta de sentido da sociedade contemporânea. Lembrando que metafísica é um campo... Deixa eu grifar aqui a metafísica. Cadê você, caneta? Metafísica é um campo da filosofia, tá? Então, a pintura metafísica ela vai mostrar a falta de sentido, como mistério, luzes, objetos para onde? Para o dadaísmo. Aqui, né? Eles estão decepcionados, mas eles também estão tristes porque estão fora do seu país de origem. A Europa está em guerra. Primeira Guerra Mundial foi uma guerra bem rudimentar em relação à Segunda? Foi, mas era uma guerra armada, né? E já estava, né? Já tinha 2 anos de guerra. A Segunda Guerra começou em 1914. Então, os jovens, né? Eles vão estar, vão utilizar, vão dizer que a arte perdeu todo o seu sentido. E aí, né, eles vão ter como proposta uma arte que ficasse solta das amarras racionalistas, já que está tudo tão irracional, o homem não está pensando mesmo, e fosse apenas resultado do automatismo psíquico. Lembre-se lá de Freud, né? Psicanalismo, psicanálise em evidência, o automatismo psíquico selecionado e combinando elementos por acaso. E juntando a isso, né? Como isso aqui é uma proposta, isso é importantíssimo. O dadaísmo foi um movimento de negação. Está em negrito e eu vou destacar. Negação. De negação. Por quê? Ele tratava de negar totalmente, gente, a cultura, e vai defender o absurdo, incoerente, a desordem e o caos, tá?
E o que acontece? Muitos dos seus seguidores vão dar início posteriormente ao surrealismo, ou seja, o surrealismo aparentemente se findou em 1922, junto ao construtivismo, né? Mas ele vai ressoar, como eu falei, né, com o surgimento do surrealismo e posteriormente o movimento neodada, tá? E aí eu deixei essa frase aqui que diz o seguinte: a estática, é estática ou estética? Acho que eu errei aqui, perdão, gente. Acho que é estética, perdão. A estética do movimento, no caso dadaísmo, é de negação e destruição de todas as formas de arte por um apelo sistemático ao arbitrário e absurdo. A crítica satírica e implacável, niilismo, destruidor e anárquico da sociedade capitalista, abolição da lógica, das hierarquias, o profeta do passado e do futuro. A estética do movimento é negar tudo isso, é criticar com muita sátira, ou seja, muita ironia e de forma implacável, né? Ou seja, de maneira imensa, né? De maneira grande, imensa, o que estava acontecendo, né? O período do capitalismo, o início, né? Como foi em 1922 da Revolução Russa, capitalismo versus comunismo, ainda não tinha esse versus ainda, né? Mas já estava acontecendo. Então, pessoal, foi um momento bem, né, pesado. Então, o dadaísmo ele vai vir contra, tá? E aí são características do dadaísmo, né? Relembrando, elementos que fugiam do racional e eram combinados por acaso. Os artistas negavam a sua cultura e representavam um protesto, vão negar a sua cultura. Obras utilizam a colagem para retratar o estilo, com críticas e sátiras à desordem da Europa. A colagem é uma técnica de produção artística. Eles vão utilizar também do princípio do automatismo psicológico proposto por Freud. Né? Freud não foi maluco, não, gente. Ele foi o pai da psicanálise, tá? E ele vai dizer que os atos praticados pelos homens são automáticos e independentes de um encadeamento de razões lógicas. Eles estão querendo dizer, gente, que simplesmente o povo está brigando porque é irracional. Criado por André Breton, o principal artista vai ser Salvador Dalí, tá bom? Esse aí, quando falar de dadaísmo, Salvador Dalí. Mas não tem nada a ver com o nome dele, tá, gente? E aí, esse aqui é o ponto em que vai ser um elo. Nos grandes centros urbanos industrializados, com a recuperação da Segunda Guerra Mundial, a indústria estava a todo vapor. Né? Agora demos um salto de guerras. O consumismo começou a fazer parte da sociedade no início da segunda metade do século XX, ou seja, no início de 1950 para frente. Nós vamos ter agora um grande consumismo. Quando falarmos agora de op art e pop art, lembre-se, consumismo, Segunda Guerra Mundial, tá? Cenário pós Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. E aí esses dois movimentos praticamente surgiram juntinhos, mas eles têm uma diferença entre eles. Primeiro, a op art vem da expressão do inglês optical art, ou eu acho que é assim que fala. Eu não falo inglês, vocês sabem que eu não falo inglês. Que significa arte óptica. Ela vai ser fundada por quem? Por Victor Vasarely, Victor Vasarely, e ele, esse cara, vai ser considerado o pai da op art. As figuras possuem o que? Representações de figuras geométricas e cores, preto e branco ou coloridas, tá? Toda a obra vai sugerir o que? Um movimento, e era uma arte que estava em constante mudança. Por quê? Mesmo que ela pregasse, trouxesse, né, o rigor na sua construção, ela simbolizava
um mundo precário e instável, que se modificava a cada instante. Vamos lembrar que saímos da Segunda Guerra e caímos na Guerra Fria. O povo ainda está meio abalado pelo que aconteceu na Segunda Guerra e agora eles ainda estão instáveis devido à guerra que estava acontecendo, mesmo que não fosse armada diretamente, entre o comunismo e o capitalismo. Quem vai vencer? O povo não sabia. Então, e a sociedade estava se modificando a cada minuto, porque a Guerra Fria ela vai produzir um avanço muito grande da ciência, né? A Op Art vai ganhar força na metade da década de 1950, mas o seu desenvolvimento, né, quando começou, ele foi relativamente lento. Em relação à Pop Art, estou quase acabando, gente, é excessivamente cerebral e sistemática. A Op Art é excessivamente cerebral e sistemática, mais próxima das ciências do que das humanidades. Porque a Op Art ela traz, né, ela vem da evolução da ciência e vai basear-se nos estudos psicológicos sobre a vida moderna e da física sobre a óptica. A óptica é uma área da física, né, que trata, né, da questão visual, como a gente enxerga as coisas, como que a luz chega até nós, enfim. É a óptica que vai trazer isso. Então, a razão da Op Art é a representação da pintura através da... Ih, gente, eu botei pintura 2 vezes. Nosso Pai amado. Eu errei. A razão da Op Art é a representação do movimento. Eu botei pintura 2 vezes. O movimento não é pintura, é do movimento através da pintura, apenas com a utilização de elementos gráficos. Através, obviamente, da óptica. Ela vai mostrar também a alteração das cidades modernas e o sofrimento do homem com alteração constante em seus ritmos da vida. Ela é quase que uma arte psicológica, mas só que utilizando a tecnologia. Tá? O homem está angustiado aqui nesse período. Não que no período da Pop Art não esteja, mas é uma arte voltada assim, para o homem que está aquele pensamento ainda na guerra. Ele está bem abalado. E aí nós vamos ter, né, a Pop Art, que também vai surgir, ela vai surgir na Inglaterra em 1950, mas vai ganhar força e estabilidade, vai ter maior êxito em 1960 nos Estados Unidos, com a Sally, eu sempre esqueço o nomezinho dele. Vou falar mais para frente, que eu esqueci o nome dele agora. Com Andy Warhol. Tá? O termo pop art vai ser utilizado pela primeira vez em 1954 pelo crítico inglês Lawrence Alloway para denominar a arte popular que estava sendo criada em publicidade, no desenho industrial, nos cartazes e nas revistas ilustradas. A pop art era uma arte figurativa em oposição ao expressionismo abstrato. Lembra que eu falei para vocês que teria outro movimento aí? Que dominava a cena estética desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Vai ter a sua iconografia, né, através da televisão, da fotografia, dos quadrinhos, do cinema e da publicidade. E criticava, isso aqui é extremamente importante, deixa eu grifar, né, fazer um círculo. E vai criticar, ironicamente, o bombardeamento da sociedade pelos objetos de consumo. Eles vão dizer que a sociedade está consumindo demais, que é esse caso aqui. Ó. A lata está de frente e está bem repetitivo, né? Combinação da pintura com objetos reais integrados na composição da obra. Preferência por referência ao status social, à fama, à violência, aos desastres. Isso por Warhol. Ele vai fazer a alusão a isso. A sensualidade e o erotismo por Selman e Ramos. Eles vão fazer
voltado mais para a sensualidade e o erotismo, que também estavam demasiados nesse período. E aos símbolos da tecnologia industrial e da sociedade de consumo. Isso feito por Russia e Hamilton. Tá? Eles vão utilizar como matérias, né, matérias-primas, a tinta acrílica, o poliéster e o látex. E vão, através disso aqui, fazer colagens. Tá? Por isso que é muito popular. Ela utiliza de materiais do povo mesmo. E, por último, vai reproduzir a reprodução de objetos, vai reproduzir objetos do cotidiano, ou seja, dia a dia, em tamanho consideravelmente grande, transformando o real em hiperreal, ou seja, ela vai proporcionar a criação do hiperrealismo, tá? Deixa eu grifar. Grifei aqui. Eles vão, a pop art vai trazer, vai proporcionar a criação do hiperrealismo, que foi um movimento. Ah, gente, tchau, tchau. Eu dei tchau, tchau. Eu esqueci. Perdão. Chegou ao Brasil, né? A pop art vai chegar ao Brasil em 1960, como nós estudamos, e ela vai se misturar um pouco. Sabe com quem? Com o tropicalismo. E aqui no Brasil ela vai ser transformada em instrumento de denúncia política e social. O tropicalismo vai estar próximo aqui, né? Na verdade vai acontecer antes, mas vai influenciar, vai ter ajuda. Ele vai ajudar a pop art depois. Tá ok, pessoal? Adeus e tchau, tchau.